Então, Eu acho massa da baiana que eles, como você, interage com o público, com a guitarra baiana e também com o russo na voz, né? Então, não, assim, tanto russo... os dois pegaram um pouquinho de você nesse eu acho bacana ter essa coisa do Baiana System, ter a ligação com a guitarra baiana, né? Que é o Robertinho. Ele tem essa história com a guitarra baiana, ele conhece toda a nossa história musical e desenvolve uma linguagem dele, né? Uma linguagem mais simples, porque eles não puxam pro lado instrumental como a gente, né? Ele já é do lado da comunicação, do canto, da fala. E... O Russo tá até, se eu não me engano, ele tá fazendo um show que é lindo. Eu fui com o Antônio Carlos e Jocafe, rodando o Brasil com esse show. Eu assisti em São Paulo e é uma das coisas mais lindas que eu soube disso. Eu tava num projeto já tem uns 2 anos, lá com a esposa do Antônio Carlos, que é produtora lá no Forte, lá no Rio de Janeiro, né, que tem a orquestra lá de violões lá do Forte. Ela me levou para participar e no final a gente saiu para jantar e eu saí com ela, com o Antônio Carlos e tal, e conversando na mesa ele me falou que estava com esse projeto com o Baiana System. Falei, Baiana System? Antônio Carlos de Jocafe, é mesmo? Ele, tá muito bom, muito bacana e tal. Começou a falar, eu disse, poxa, achei interessante essa ligação, né? Sim. Que eles tiveram com o Antônio Carlos de Jocafe. É muito bacana porque, pô, o Antônio Carlos de Jocafe, né, foram os caras, os compositores, que deixaram uma marca aí muito forte, né, nos anos 70. E, poxa, é muito bom, né, você rebuscar, né, esse trabalho e botar hoje, porque é muito atual o trabalho deles. Sim, e é engraçado, Diogo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de gravar, né, de entrar ao ar no YouTube, sobre como seu pai sempre foi visionário, né? Eu acho que assim, Dodô e Osmar, os dois eram muito visionários, né? Só que assim, você me contando um pouquinho da sua história, né, que com 14 anos seu pai falou, não, meu filho, pera aí, vou te levar ali, tudo para você tocar, e você foi pra TV Tupi, e ele foi totalmente na contramão do pensamento daquela época, né? Porque ele já tinha um pensamento, por exemplo, que a música não dava dinheiro. Ele já sabia que ele tinha que ter a metalúrgica, que ele tinha que fazer, mas ele viu em você com 14 anos de idade e falou assim, não, esse cara é retado mesmo na música, eu vou levar. Que aí ele tira você do colégio, você tava no Vieira na época, né? Era. Aí ele tira você do Vieira, assim, leva você pra lá, você passa 6 meses, né? Lá em São Paulo? Passei o ano inteiro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu fui no começo do ano, era março, era no começo do ano letivo, eu não cheguei nem a começar o ano letivo, porque eu tinha que participar de uma semifinal primeiro, lá no Rio. Aí eu já me mandei para o Rio de Janeiro para ficar à disposição do programa de Flávio. Acho que eu fiz em abril uma semifinal. Aí um mês depois era a final, que foi no dia 15 de maio de 69. Então eu fiquei no Rio. Quando eu ganhei, aí eu ganhei um contrato da TV Tupi, aí eu já fiquei no Rio fazendo aqueles programas todos da Rede Tupi Televisão. Eu conheci, rapaz, tem esses atores, tem um ator, esqueço o nome dele agora. Mas é engraçado isso, começando, né? Os atores que estão coroas aí agora. E eu de caramba. Tarcísio Meira. Não foi Tarcísio, foi... Tô pensando nos antigos, pra ver se... mas não era Tarcísio, não. Ele tá vivão. Tá trabalhando aí em novela. Puxa anos vida. 60. Não é Fagundes. Se você lembra quem é esse ator dos anos 60, fala aí pra gente, que a gente vai colocar aqui. Mas eu sei que... É engraçado, toda vez que eu vejo ele, eu digo, é verdade, rapaz. Eu fiz um programa, tinha almoço com Ayrton Perlingeiro na Rede Tupi Televisão. E ele defronte de mim, né? Tony Ramos. Eu pensei em falar, mas não sabia que Tony Ramos era dessa época, não. Tony tinha acabado de casar, novão, começando na Rede Tupi Televisão. E pra você que não sabe o que é Rede Tupi de televisão, era o TikTok da época, entendeu? Era o Instagram, só tinha a TV Tupi. E foi muito bom você falar isso, que a gente tava conversando também off. E aí, você tava me dizendo, o seu pai virou pra você e falou assim, olha, a gente não vai pra Globo.
aquela porcaria. Toda hora caiu o sinal. Toda hora caiu o sinal. Era meu tio no Rio de Janeiro, porque só tinha Rede Tupi. Aí entrou uma TV lá nova, toda hora que virava ela tava fora do ar. E metia uma porcaria essa TV. Esse Marinho aí é dono de jornal, resolve fazer televisão, ó. Uma porcaria, fora do ar o tempo todo. Era a Globo, 1969, né? A Globo tava assim, começando. E dois anos depois virou toda a história. As TVs fortes da época era Tupi e a Record. Né? A Record Tupi e Record, exatamente. A Record era São Paulo. É, mais São Paulo, E Marinho depois comprou a Tupi, alguma coisa assim, não foi? Não teve alguma história assim? Eu não sei Quando o que a Tupi aconteceu faliu, com a ele Tupi. comprou os artistas, eu acho. Tal, as coisas, né? Uma coisa assim. E meio que incorporou. É incrível, né? Porque era a rede do Diários Associados, né? Da Rede Tupi. Chateaubriand. Sim, Assis Chateaubriand. Né? Tem até um Assis filme Chateaubriand. dele. Tem um filme dele Então, contando a história dessa história. Incrível, ninguém esperava que fosse sair assim, né? Nos anos 70 mudou todo esse panorama aí. A Rede Tupi praticamente sumiu. Virou, acho que Rede Manchete. Não sei como é que foi. Aí acabou sumindo. Mas você tinha ido pra lá passar só esse programa, ficou um ano. Isso com 15 anos de idade. Eu fiquei 6 meses lá, contratado até o mês de dezembro, o resto do ano, né? De maio a dezembro. E aí foi que meu pai me pegou. Eu queria ficar no Rio, né? Eu queria continuar. E meu pai, não, meu filho, você tem que vir pra cá estudar. A família tá pressionando. Aqui você faz seus trabalhos e tal, e volta de vez em quando. Eu falei, tá bom. Eu voltei em 1970, eu voltei pro Rio, fiz um LP, aí voltava para Salvador de novo. Então, já dando uma prévia, todo esse disco, LP, tanto o Pupurri da Grande Chance, já acaba em frevo, né? Que é a modinha, já transformando em frevo. Então, eu já dava uma prévia do som do Carnaval, do Trio Elétrico, nesses discos, no meu LP, inclusive, né? Eu já faço alguma coisa assim, eu toco, inclusive, saiu logo depois que o Brasil ganhou a Copa, em 70, e eu gravo a 90 milhões em ação, a marcha... Brasil, gravando em frevo. Já seria uma prévia do que eu iria fazer das gravações do Trio Elétrico em 74 para 75, né? E como que isso hoje chama gente, assim? Como foi que surgiu? Eu fiz a saudação, né? Porque meu pai tinha aquela saudação antiga, aí eu ouvi no Hendrix uma sequência harmônica dele, eu aí criei uma parecida, que é essa. Aí é a minha saudação. Toda assim. Dá um arrepio, dá um arrepio. Olha, se eu chorar até o final desse programa aqui, eu vou pedir desculpa a vocês aqui agora. 10 anos depois, rapaz, todo ano eu pegava Moraes, nego. Moraes, porque no começo ele estava bem junto, a gente morava junto e tal, toda vez que eu ia no Rio. Então a gente fazia os discos muito junto com o Moraes, então ele começou a fazer as letras nas músicas de meu pai. Ele, inclusive, aí fez a letra, meu pai tinha aquela melodia do Doble Morse, né? Ele fez a letra e falou, Armando, eu tive que mudar o nome. Eu digo, e agora, rapaz? O nome agora é Pombo Correio. Pombo? Aí, e que foi o grande estouro de Moraes depois que saiu dos Novos Baianos. Por isso que ele tinha maior admiração por meu pai, cara, porque ele viu que é numa música de meu pai que ele se destacou no Brasil, né? E até hoje, assim, né? Tipo, o Moraes é... E ele fez porque meu pai, no primeiro disco do Trio, aquela coisa que a amizade dele com o Dodô, o carinho dele por Dodô, em botar Dodô sempre, Dodô e tal, isso aqui, porque meu pai tinha uma visão, a consciência de tudo, assim, muito grande, que ele queria ser artista, não foi mas continuou a veia, o sangue de artista dentro dele, né? De querer fazer. Tanto é que ele não foi pro Rio, São Paulo ser artista, mas fez o Trio Elétrico aqui. Fez uma história aqui. Te levou também pra lá, né? Pra beber da fonte. Me levou, me preparou, inclusive, né? Pra isso. Então, meu pai, ele
no primeiro disco, Jubileu, eu perguntei, meu pai tem uns frevos pernambucanos aqui, quais são o do senhor aqui? Ele aí, meu é esse. Todos os meus frevos eu quero o nome de Dodô. Dodô é meu parceiro, se vai ganhar, bonita, né? Tem que ganhar um dinheirinho agora também com essas músicas aí, já que vai sair disco. Eu quero um Dodô, é meu parceiro. Ele me deu parceiro na eletrônica, ele falava isso. A eletrônica era Dodô que montava, ele é meu parceiro. Agora na música ele é meu parceiro também. Aí botou o nome Dodô em todas as músicas. E eu na época eu digo, puxa meu pai, mas composição é outra coisa. Não, Dodô é meu parceiro. Ele é incrível, ele tem entrevistas dele, ele mostrando o pau elétrico, né? Porque ele tem a ver com tudo aquilo, a descoberta do acústico e tal. Mas Dodô era um cara inteligentíssimo também, né? Dodô, quando ele falava uma coisa, Dodô, não, vamos fazer isso, vamos experimentar aqui, vamos fazer assim e tal. Mas meu pai dava todo o crédito a Dodô. Meu pai tem entrevista que ele fala, isso aqui foi invenção de Dodô. Dodô que fez o pau elétrico, Dodô que fez não sei o quê. Ele tinha o nome dele, sempre aparecia o de Dodô bem grande na camisa dele. Era a camisa que ele... Várias entrevistas dele. Isso, porque o nome dele era aqui embaixo, não se via, então ele sempre aparecia. Era Dodô e Osmar. Era Dodô e Osmar. Aquela foto que a gente botou da Fubica, tem bem isso, que é Dodô grandão aqui e Osmar aqui embaixo, assim. Então, rapaz, ele... Quando você morrer, eu vou fazer a mesma coisa. Você vai morrer primeiro, você sabe, né? Ali, ó, é o que eu falei. Dodô aqui em cima. Quando ele tava dando entrevista, só aparecia Dodô. E a guitarra é a minha, né? Porque essa guitarra é o meu desenho, né? E a de lá também foi você que desenhou, não foi? Quando você botou a guitarra baiana com a guitarra... E levava pra Dodô pesada, fazer. Né? Dodô era o cara que montava. Na época a gente não tinha esses luthiers, né? Ou comprava instrumento pronto na fábrica, que não ia achar nunca um desses. Ou então, né, tinha um Dodô. Por isso que eu depois, Dodô morreu, mas eu continuei com essa coisa, fiz a guitarra de 5 cordas, já procurei um luthier em São Paulo, levado pelo meu amigo Luiz Brasil, que é o meu parceiro também. A guitarra baiana também tem 5 cordas? 5 cordas, a primeira que eu fiz eu levei para um luthier lá em São Paulo. Que é esse desenho aí que meu pai tá usando, que eu botei um raio embaixo, botei uma lua em cima, para ter as coisas, né, do... E como que surgiu o pau elétrico? Eu tô vendo ali seu pai com o pau na mão ali, né? Meu pai vivia mostrando mostrando o pau, né? O pau elétrico. Você falou que eles fizeram na sacanagem, né? A ideia do nome. A resenha que a gente tava aqui nos bastidores, né? Que o pessoal tá de casa também, que eu achei impressionante, é que assim, você falou que você cresceu sem saber o que era o pau elétrico, né? E que assim, aí depois... Como é que conta essa história? Caetano gravou em 72 o frevo do trio elétrico, não é? Que meu pai tinha feito. Abra alas, minha gente, que o frevo vai passar. Aí Caetano viu e gostou. Caetano fez uma visita lá. Foi com a Veja lá na casa. Foi aí que meu pai preparou a Fubica e os paus elétricos. Meu pai, a Veja vai entrevistar, a gente tem que ter toda a história pronta e tal. Aí foi rebuscando tudo. E começou a rebuscar, a contar toda a história. Era muito engraçado. Contar a história, né? Contar de uma forma, né, atraente, não é? Poética, poética. E ele começa ali, aí os amigos falavam, olha o pau elétrico, que brincavam, né, e tal, que eram os instrumentos, né, de cepo maciço. Não tinha na época nenhum instrumento assim, né? Isso era uma novidade. Então ele aí lembrou do pau elétrico, ele e Dodô conversando, lembra, o pessoal brincava com isso, pau elétrico e tal. E era uma resenha deles, né? Aí começou, aí já lançou pra Veja, o pau elétrico, fizemos dos primeiros e tal, aí pediu a Dodô para pegar o que tivesse de mais velho, aí Dodô acha esses paus lá nas coisas dele, né? Ainda estava sem tarraxa, sem nada, ele aí pega as tarraxas veinha, meu pai pega tudo você tem aí, veinho, monta aí nesse pau elétrico e vamos apresentar. Vamos contar a história. São nossos primeiros instrumentos, aí bota a Fubica toda pintadinha. Aí pronto, a Veja vai lá e ele já tem toda a história contada. Dodô... Que visão, né? É engraçado porque Dodô, quando perguntavam a ele a história...
ele aí dizia, não, eu endosso as palavras de Osmar. A gente também é assim, né? Se a gente contar um dia aqui porque o nome desse podcast é Acarajé Cortadinho, eu acredito que a gente vai ser preso. Vai ser cancelado. Em off eu conto pra você. A gente vai contar pra você. Mas a gente tem isso também, né? Quando a amizade é assim, né? Como a de Dodô e Osmar, né? O amigo tá lá contando a história, a gente sabe que é a história, mas a gente endossa, né? A gente fala, não, é verdade, eu tava lá. É assim mesmo. Não, o Dodô, uma vez, ele estava fazendo essa minha guitarra aí, e tinha um repórter da tarde, na porta da oficina dele, esperando, né? A dona Lili, a mulher do seu Dodô, ela chegou lá e falou, Dodô, o menino do jornal tá aqui e tal, e Dodô, não sei o que e tal, e não queria aí. Rapaz, passou a tarde, era 2, 3, 4 da tarde, lá para as 4 da tarde, aí dona Lili chega na mas Dodô, o menino do jornal tá aqui, esperando. Pô, o que que você quer? O que você quer saber? Aí então o menino, não, eu queria que o senhor contasse a história do trio elétrico. O Osmar já contou essa história aí várias vezes, pode pegar aí, o Osmar já contou, não tenho nada para contar não, e tal, e continuava o trabalho. Não falava, não dava entrevista. Coisa, né? Mandava jogar no Google, né?